Galera, como é que o Palmeiras age já tem um tempo, não é esse ano, já tem alguns anos, com o Abel Ferreira. Isso, para mim, na minha opinião, é orquestrado. Qualquer falta lateral no ataque do Palmeiras, escanteio, os jogadores do Palmeiras, quando vão disputar a bola, principalmente o Gustavo Gomes, quando ele recebe algum toque, algum empurrão, ou um jogador de ombro, ou uma jogada de ombro, ombro a ombro, o que ele faz, cara? Eles caem e já levanta como? Correndo na direção do árbitro, exigindo pênalti, que foi pênalti, que ele tem que olhar o VAR. Assim, é surreal o que eles fazem já há um bom tempo, tá? Esse ano está ficando mais evidente, por quê? Porque teve essa briga aí da Leila com o Flamengo, né, em relação à Libra. E aí o Flamengo, cara, o que eu penso? O Felipe Luiz, no começo do campeonato, jogos passados aí, nas coletivas perguntavam a ele, né, sobre a arbitragem. E ele dizia que ele não queria conversar sobre isso e tal. O Flamengo sendo prejudicado. Só que no Brasil você tem que agir diferente. Você não pode ser cordeirinho. Eu sempre falo isso. Você não pode querer ser santinho, cara. Senão os caras vão te passar por cima. O Palmeiras, ele tem um bom time, um bom elenco, grandes jogadores. Mas os caras estão usando essa conduta, esse recurso, já há um bom tempo, cara. Tá manjado. Gustavo Gomes, o primeiro cara que corre na direção do árbitro. Qualquer empurrão dentro da área que ele, algum jogador do Palmeiras sofra, seja ali com jogada normal, jogada de corpo, ele corre na direção do árbitro com a convicção de que foi pênalti, que é impressionante. E fica exigindo que o juiz vá olhar o VAR. E aí, quando ele pega um juiz fraco, de personalidade fraca, o juiz acaba fazendo o quê? Vai lá na cabine do VAR olhar. Ou então, alguém na cabine joga no ouvido do árbitro, dá uma olhadinha por desencargo de consciência, que eu acho super errado. Porque se o árbitro está ali de frente pro lance, ele viu o que aconteceu e não deu nada, ele tem que ter a personalidade de assumir, cara, o que ele marcou. E ontem não foi diferente. O que o Gustavo Gomes fez ontem no lance que ele diz que foi pênalti do Jorginho, ele já faz isso há um bom tempo. E os times, não é porque foi o Flamengo, mas assim, eu penso assim, os times adversários, eles precisam criar uma estratégia para barrar isso no Palmeiras. Porque o Palmeiras ele tem condições de jogar futebol e esquecer essa ladainha, essa encheção de saco, cara. Que toda jogada de escanteio, falta lateral, qualquer encostada que o cara sofre, pô, é um carnaval que eles fazem. E você vê que quando o árbitro não marcou o pênalti, eles ficaram ali quase 2 minutos enchendo o saco, exigindo que o juiz fosse olhar o VAR, cara. Não existe isso, cara. E o árbitro ali falando que não, que ele viu o que aconteceu. Mas assim, o árbitro também, ele precisa começar a amarelar, pô. Passou ali um certo tempo, começa a amarelar. Ó, vamos seguir o jogo, senão eu vou amarelar todo mundo, vai ter igual a gente expulsa. O árbitro tem que ter coragem também. E os times adversários, ontem o Flamengo, eu penso assim, o Flamengo ontem teve uma conduta muito boa, assim, de energia dentro de campo. E um jogo contra o Palmeiras, que fisicamente eles estão bem. O jogo, assim, o Palmeiras, na imposição física, ele é muito bom. E o Flamengo ontem ele entrou pilhado. É o que eu tava querendo ver ontem no jogo, cara. É o Flamengo entrar com disposição, entendeu? Sangue nos olhos. A gente não pode entrar dando bola para esses caras. E todos os times agora têm que fazer isso. E se porventura continuar acontecendo isso de eles ficarem pressionando a arbitragem, os times adversários têm que fazer a mesma coisa. Qualquer encostada dentro da área, vai lá no juiz, pô, perturba ele também. Vamos mudar um pouquinho esse jogo, porque o Palmeiras ontem, ele provou do próprio veneno o que não acontecia há um bom tempo. Na minha opinião, aquilo não foi pênalti. Mas vamos supor que fosse pênalti do Jorginho no Gomes. Pra gente que é flamenguista, foi ótimo, seria ótimo. Eles pagarem um pouquinho pelo que eles estão recebendo de benefícios
ao longo desse ano. Não vou nem falar dos anos anteriores, tá? Vou falar só desse ano. O Palmeiras, se a arbitragem não tivesse influenciado a favor deles esse ano, talvez estariam ali em quinto, em sexto, sem brincadeira. É só vocês verem quantos jogos o Palmeiras conseguiu ter pênalti que não existiu, cara. Fora outras jogadas aí. Pênaltis duvidosos. Quem é torcedor do esporte do São Paulo, principalmente, vai saber muito bem do que eu tô falando. Mas não foi só nesses jogos. Se a gente puxar só no Brasileirão, a gente vai ver o absurdo que tem de lances duvidosos, cara. Lances que não foram pênaltis e foram marcados a favor do Palmeiras. E quantos pontos isso gerou a favor deles? Nós estaríamos em segundo agora? Com certeza não, pô. Estaríamos ali com uma gordura boa em cima deles, né? Assim, 8 pontos de diferença, talvez, 10 pontos. É surreal, cara. E assim, o Flamengo ontem me deixou feliz, animado, porque a conduta em campo, ela foi de sujeito homem, meu irmão. Os caras estavam pilhados. Era aquele, cada jogada, os jogadores do Flamengo chegavam com vontade. E assim, o futebol é assim, cara. O Apolinho, né, saudoso Apolinho, ele falava uma coisa que eu concordo muito com o que ele pensava. No futebol, a gente não entra pra bater, mas também não entra pra apanhar. A gente não pode apanhar. E o Flamengo ontem, assim, é aquilo, né? Se não der pra jogar, se não der pra ser na bola, vai ser na porrada. O Flamengo ontem estava pilhado e jogou, assim, de forma correta. O Palmeiras teve um pouco de posse no começo do primeiro tempo. No primeiro tempo, o Palmeiras foi melhor, assim, teve mais posse, mas também não levou perigo ao goleiro Rossi. Só no gol. E o Flamengo teve a eficiência, né, de atacar e fazer os gols assim na hora certa. Nas 3 vezes que foi, fez o gol. Agora, galera, quarta-feira, eu penso assim, o Felipe Luiz tem que colocar dentro dos caras isso aí de novo. Ó, galera, quarta-feira é pra chegar rasgando também, irmão. Libertadores. A pegada tem que ser essa aí contra o Palmeiras. Inclusive, contra o Fortaleza também, no fim de semana. Vamos pra dentro. Porque se porventura o Cruzeiro aprontar pra cima do Palmeiras, a gente pega a liderança de novo. E aí um abraço, irmão. Tamo junto.